Então vamos lá. O cronômetro ainda não começou, gente. Vamos lá. A gente vai soltar aqui para vocês Romanos 8. E eu quero ler 2 textos para o início dessa pregação. Romanos 8, verso 29, eu estou usando a NVI. Os pregadores dessa comunidade usam normalmente como padrão a NVI. Quando usarmos algum texto que é fora dela, a gente vai fazer referência. E Romanos 8, 29 diz, está aí o texto, gente. Eu preciso que quem está passando esteja aqui ligado comigo. É uma pregação densa e eu preciso que esteja aqui rapidinho comigo. Ok? Se tiver alguém em treinamento, quem é mais antigo fica do lado, mas a gente precisa ser bem rápido, tá bom? Romanos 8, 29 diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, diga comigo, para serem. Tinha um propósito, gente, um propósito relacionado à identidade, para serem conformes à imagem do seu filho. Diga, eu sou predestinado para ser como a imagem de Cristo. Sabe para quê? O texto continua e explica. A fim de que seja ele, Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Escute, se ficasse só em Jesus, ele ia continuar sendo o unigênito, que quer dizer o único Filho de Deus. Mas escute, a missão de Jesus nessa terra, por mim e por você, é para que ele deixasse de ser unigênito e se tornasse primogênito. Ou seja, não é mais o único, é o primeiro de muitos irmãos. Muitos filhos e filhas que ele conquistaria para o Pai. Eu quero que a gente vá para Colossenses 3, a partir do verso 8, que diz, agora, porém, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, ceta, escravo ou livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Você já trocou de roupa? Hã? Alguém? Já ficou nu para trocar de roupa? Você vai lá, tira uma roupa que você estava, fica nu. Você não vai sair na rua assim, vai assustar as pessoas. Aí o que você faz? Eu vou colocar uma nova roupa. E essa nova roupa tem a ver com como eu me percebo, aonde eu estou indo, o que eu quero revelar através de mim. Sim ou não? Tem a ver ou não? Esse texto está falando de pessoas que têm agora uma nova prática de vida, porque se vestiram do novo. Não são mais aquelas velhas criaturas, mas agora estão vestidos do novo. Se vestem à imagem do Criador. Por isso tem uma nova prática. E isso está pautado na verdade basilar da fé cristã. É que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo na minha vida. Cristo é tudo nas nossas vidas. Cristo está em todos aqueles que a Ele se entregaram. Então tem uma nova roupa, amados. E aí não tem a ver com saia ou calça. E ele explica no texto. Tem a ver com uma nova roupa que resulta do conhecimento de quem é Cristo. E à medida que vamos conhecendo, é como se a gente vai sendo moldado à imagem dele, vai sendo transformada a nossa natureza e automaticamente a gente muda. Tem algo diferente em nós nos vestindo. É a natureza de Cristo nos dando uma nova perspectiva, mas também um novo visual. Isso vai ser sinalizado em novas práticas. Estão comigo? Dito isto, a gente precisa aprofundar algumas coisas.
E aí eu quero dar um exemplo do paradoxo, que eu chamei de o paradoxo de uma religiosidade esvaziada de Cristo. Que paradoxo é esse, Edi? Eu estava assistindo recentemente uma série em que mafiosos da Ásia, ali de regiões como Turquia e etc., antes de saírem para torturar alguém ou para matar alguém, por diversas razões, então a série vai mostrar várias razões porque eles faziam isso. Mas antes de sair, eles levantavam as suas mãos e diziam para aqueles que iam matar ou torturar: Deus te abençoe. Eu assisti uma outra série há algum tempo atrás, de contrabandistas que saíam da Coreia do Sul e iam para Bogotá, para contrabandear mercadoria. E ao chegar ali, eles acabavam se associando ao crime organizado. E sabe o que era interessante aqui? Quando eles entravam nas casas uns dos outros, a casa estava cheia de imagens e referências àquilo que eles achavam que era Deus. Então, eles, antes de confabular como é que eles fariam o próprio assassinato, o próximo roubo, eles se curvavam diante daquilo que representava Deus para eles, faziam um sinal de reverência, beijavam e saíam para o contrabando ou para o que era ilícito. Você diz: pastora, está tão distante, eu não preciso assistir séries, amados. Eu li recentemente um estudo sobre o tráfico em algumas cidades do Brasil, especialmente ali no Rio de Janeiro. E sabe o que está acontecendo? Traficantes que frequentam cultos evangélicos. Eles inserem louvores nos bailes funks. E eles oram pedindo a Deus proteção e prosperidade no desenvolvimento da atividade criminosa deles. Provavelmente eles estão no censo de evangélicos brasileiros. E eu fico me perguntando o que faz um dito evangélico ir para o baile funk, onde está acontecendo todo tipo de promiscuidade, comportamento lascivo e uso de drogas, vício e por aí vai. E ele, no meio da trilha das canções cantadas, ele bota lá um louvor. E a galera levanta as mãos e canta. O que é isso, gente? É um paradoxo do horror. Ou será o retrato extremo de uma religiosidade esvaziada de Cristo? Porque eles acreditam na existência do divino, sim ou não? Se não acreditasse, não estava dizendo Deus te abençoe. Em algum nível eles acreditam. Eles falam sobre Deus, eles não têm dificuldade de pronunciar o nome dEle. Eles não têm dificuldade de cantar sobre Ele. Eles não têm dificuldade nem mesmo de apresentar a Ele as suas súplicas. Eles carregam símbolos religiosos. Quem não já viu bandido em filme com um crucifixo desse tamanho no peito que ele beija? Não há dificuldade em frequentar ambientes religiosos. Não há dificuldade em ir lá no culto da igreja evangélica que está lá no morro. A questão não é simplesmente se eles acreditam que Deus existe. A questão dessa noite, para mim, para você que está aqui na Zoe, para quem nos acompanha de casa, não é simplesmente perguntar: você crê que Deus existe? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Nós precisamos aprofundar. A questão é qual o nível do conhecimento de Deus que sustenta o que cremos sobre Ele. Diga o seu nome. Agora diga assim, diga de novo, seu nome é Diomari. Qual é o nível do conhecimento de Deus que sustenta o que você crê sobre Ele? Agora diga assim seu nome de novo. Vamos lá, 1, 2, 3. É Diomari. Como isso tem afetado seus valores, suas escolhas e sua maneira de viver? Diga mais uma vez seu nome, 1, 2, 3. É Diomari.
Como você viverá? Em quem você está se tornando? O que você fará com os seus recursos? A partir do que você crê. Porque se a sua fé em Deus, em Jesus, não transforma a maneira como você vive, facilmente você pode ser o traficante que beija o crucifixo, canta uma música de Jesus e sai depois do cântico pedindo que Ele o abençoe a matar uma vida. Sim ou não? Sabe, amados, eu quero falar de crenças, de valores, de comportamentos. Eu quero falar sobre o que você acredita, porque nós temos nos reunido fora desse culto do domingo. Nós viemos para cá em domingos que começamos às 15h. Nós viemos para cá nas terças-feiras. Nós viemos para cá nas quintas. Nós suspendemos outras atividades para a gente meditar sobre qual é o nosso código de conduta, de vida como comunidade. E eu tenho falado aqui, quem veio sabe, sobre crenças que são básicas para valores que vão determinar os nossos comportamentos. Por que a gente faz o que faz? Porque deixa de fazer. E eu quero te perguntar, qual é a tua crença sobre Deus? Qual é a tua crença sobre você? Qual é a tua crença sobre casamento? Qual é a tua crença sobre família? Qual é a tua crença sobre relacionamentos interpessoais? Qual é a tua crença sobre a igreja? Qual é a tua crença sobre finanças? Qual é a tua crença sobre trabalho? Qual é a tua crença sobre o teu propósito de existência? Qual é a tua crença sobre o mundo, sobre a vida? Eu quero te dizer que são muitas as dimensões que constituem o viver, o ser humano. E nessas muitas dimensões nós temos muitas crenças. Nós estamos sendo bombardeados em uma cultura pós-cristã, pasme, secularizada, advinda de uma pós-modernidade que tenta destruir a verdade a todo custo, relativizar a verdade em pequenas verdades, onde você tem a sua, eu tenho a minha, ele tem a dele, e ninguém tem o direito de se meter em ninguém, na vida de ninguém, dizer nada do que é certo ou errado. Certo e errado é o que eu acho que é. E inseridos nessa cultura, amados, nós estamos as pessoas ouvindo dizer família é o que você acha que vai ser. Se for 2 homens para formar, forma. Se for 2 mulheres, forma. Se for homem com mulher e cachorro, forma. Se for 2 mulheres, 2 homens, forma. Não interessa. E quando eles creem assim, eles vão agir assim, sim ou não? E a questão é, e a igreja de Cristo no que crê? Cada uma das dimensões que nós vivemos, consciente ou inconscientemente, está carregada de crenças, amados. E escute, essas crenças podem estar alinhadas com a verdade. Quem é a verdade? Vou te apresentar. Uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade, tem nome, Jesus Cristo. E ele disse, eu sou a verdade. Não tem uma, não tem várias. Você crê nisso? Porque tem crente que não crê nisso. Por causa da influência da cultura. Nós somos uma comunidade que crê que Jesus Cristo é quem diz ser. E ele diz, eu sou a verdade, não é a sua verdade, meu querido. Por isso que a gente fica buscando qual é a verdade, Jesus, que tu tens para nós, para que nos alinhemos a ela. O Espírito dele é chamado de Espírito da verdade. A palavra dele é chamada palavra da verdade. Nós precisamos da verdade e nos alinharmos a ela. Porque as nossas crenças, elas vão sustentar nossos valores e esses valores vão determinar as nossas escolhas. E essas escolhas vão se materializar em ações e comportamentos. Porque fazemos o que fazemos. Porque não fazemos aquilo que sabemos que deveríamos fazer. Porque sentimos o que sentimos. Porque algumas coisas são inegociáveis e outras deixamos para lá. Há algo embaixo sustentando aquilo que estamos vendo em cima. Eu tenho chamado as pessoas e dito, vamos sair do raso. A minha social media está enlouquecendo comigo, porque ela fica disso, você tem que movimentar as redes. Olha o teu chamado, então vai lá, faz um vídeo. Eu não quero mais fazer vídeo para entreter ninguém.
Faz um vídeo segurando não sei o quê, porque agora descobri quando você segura não sei o quê, aí o pessoal engaja mais, fica mais, faz não sei o que lá. Eu não quero! Se eu vou gastar os meus dias até a vinda de Jesus ou até que Ele me leve, eu quero gastar com intenção e propósito. Eu não quero entreter a noiva. Então, amados, eu não sei se você já viu o símbolo de um iceberg. Já viu? Ele tem uma pontinha em cima que os navios, os capitães veem. Mas o que está lá embaixo dele é a base gigante que afunda navios. E aí quem é das oito vai entender já a referência. Fica olhando para a pontinha, para o que está em cima, que afunda facilzinho. Mas eu quero usar a imagem de uma árvore. Porque talvez a gente veja com mais facilidade essa analogia. Sabe, uma árvore, amados, a gente está olhando para ela, a gente vê normalmente o quê? Os frutos. Mas para ter aquele fruto lá saudável ou estragado, sabe o que está por trás? É toda uma estrutura para chegar nele. Tem tronco, tem raiz. E nessa estrutura, o que é mais fundamental é como as raízes estão. Sim ou não? Tem planta que eu gosto demais de plantas. Então tem planta que eu agoo demais e quando você agoa demais, ela amarela e a raiz apodrece. E quando a raiz apodrece, ela está amarelando, não é por falta d'água, é porque a raiz apodreceu, então ela vai morrer. Assim é a nossa vida. Sabe, essas crenças que nós temos, elas são as raízes que sustentam a nossa vida. E que vão, de alguma maneira, afetar e produzir o fruto da nossa vida, que é o que as pessoas vão ver. Se chegar um traficante aqui do Comando Vermelho, e ele continuar vindo aqui, e ele aprender a cantar todas as nossas músicas, e ele aprender a orar, porque pegou o jeito que a gente ora, mas ele continuar sendo traficante do Comando Vermelho, ele não conheceu a Cristo, sim ou não? Porque as crenças dele não foram afetadas o suficiente para mudar a sua forma de viver. E é isso que é lindo em Cristo, amados. É porque todos nós aqui temos alguma história com Ele. E talvez a gente precise expor mais e publicar mais e compartilhar mais nossas histórias de transformação. Eu sei quem eu era e eu sei em quem Jesus tem me transformado a cada dia. E quanto mais perto dele, mais a imagem dele eu vou sendo transformada. Mais eu começo a exalar o cheiro dele, não o cheiro do pecado. Mais os meus frutos começam a ser frutos que geram vida, sim ou não? Isso é para mim e para você. No que você acredita. O quanto aquilo em que você diz acreditar está enraizado em você, a ponto de transformar a maneira como você vive, meu irmão, minha irmã. E aí eu lhe pergunto, tem algum discípulo de Cristo aqui? Tem mesmo? Porque se você é um discípulo de Cristo, a questão não é apenas se você acredita que Jesus é Jesus. A questão é quem é Jesus para você e o quanto você o conhece e como a revelação de que Ele é te transforma a ponto de afetar tudo em sua vida e te tornar um instrumento que afeta para melhor a vida de outros. Sabe aquele cristão intragável? Fofoqueiro, maledicente, invejoso. Aquele cristão iracundo, nervoso, violento. Aquele cristão mentiroso. Aquele cristão que rouba, aquele cristão... Está faltando algo. Talvez ele tenha cognitivamente acreditado, Jesus existe, mas não desceu para o ventre, a ponto de essas crenças transformarem a sua forma de ver a realidade e se mover a partir da realidade vivida. Como podemos, amados, sair da igreja? E se você é marido, espancar sua esposa? Se você é esposa, caluniar seu marido? Se você é filho, agredir seus pais? Se você é pai ou mãe, levar seus filhos à ira? Não se relacionar com eles, não imprimir Cristo neles? Se você é um negociante, ser corrupto?
E eu poderia dar tantos exemplos. Como? A gente está se tornando, e dizem que vamos nos tornar a maioria no Brasil. Isso pode ser maravilhoso, pode ser uma tragédia. Porque se for só número de gente que vem a culto e diz, não, eu acredito, Jesus é real. Mas não crê no profundo de quem Ele é e do que Ele tem de princípio para a vida, a ponto de negar-se para poder viver quem Ele é e ser Ele, ou melhor, a imagem dEle refletida na sociedade e nesta nação, vai ser uma tragédia. Tiago 2,19 diz, você crê que existe um só Deus? Alguém aqui crê? Alguém crê? Pois é, Tiago diz muito bem, até mesmo os demônios creem. E estremecem. Agora eu quero lhe dizer, existe um nível de crença sobre Deus que ainda não significa rendição a Ele. Os demônios creem que Jesus é quem diz ser. Mas os demônios, embora tenham pavor dele, porque estremecem, não se rendem a Ele. E aí eu quero falar de Marcos 1, 23 a 25, quando está escrito assim, justo naquele momento, havia na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual gritou, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és. És o Santo de Deus. E Jesus, porém, o repreendeu dizendo, cale-se e saia dele. Pergunta, há dúvida de que aquele demônio sabia quem era Jesus? Há dúvida de que aquele demônio identificou quem ele era? Pode ter crente na igreja sabendo quem é Jesus, identificando quem é Jesus, mas sem nenhuma rendição a Ele? É possível reconhecer Cristo e ainda assim não estar rendido a Ele. Portanto, a questão não é apenas eu acredito, a questão não é apenas eu sei quem Ele é. Mas escute, se realmente eu creio que Ele é, quem eu digo que Ele é, o quanto estou rendido a Ele para ser como Ele me chama a ser em uma vida por Ele transformada. E aí está lá o versículo do começo da pregação. Práticas sinalizam Cristo em mim ou não? Terceiro ponto. Homens que conheceram a Cristo em um outro nível. Não foi um nível raso que demônio conhece. Foi um nível tal que levaram esses homens a se render, amados, com um tipo de rendição que eu imagino, talvez eu nunca me renda. Ontem eu li um livro falando sobre liderança cristã e o autor dizia assim, 10 dos 11 primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, 10 dos 11, sabe como terminaram suas vidas? Assassinados, de maneira cruel, na maioria das vezes, segundo a tradição. Um crucificado de cabeça para baixo, o outro esquartejado, o outro queimado vivo, e por aí foi. Degolados, humilhados. E eu fico me perguntando, o nível em que os apóstolos conheceram Jesus, a ponto de alguém estar diante deles e dizer, nega Cristo, senão eu vou te esquartejar vivo. E eles dizerem, corta-me, porque a minha vida é para a glória dele. E se você pensar que foram apenas os 11, os 10, perdão, porque João não viveu isso. Eu quero te dizer que nós temos os pais apostólicos, e eu estou lendo um livro sobre eles, e eu fico, meu Deus, o cara que é levado a uma fogueira, que está preparada, e estão dizendo assim para ele, se livra disso, para que você vai ser queimado? Só para de pregar esse Jesus Cristo, para de dizer a essas pessoas que Jesus salva. Diz que você errou,
E o cara diz, jamais, eles são os amados de Jesus. Jesus morreu por vocês, para que vocês tenham vida. E os caras levam ele para a fogueira e ali ele é queimado vivo. Eu me pergunto o que aqueles homens compreenderam sobre Jesus para chegarem ao ponto de considerarem a própria vida menos valiosa do que permanecer rendidos a Ele, sem tentar preservar a própria vida, tomando ela de volta. Eu me pergunto, amados, eles não acreditavam simplesmente que Jesus existia. Eles conheceram Jesus. Eles caminharam com Jesus. Eles ouviram as palavras que transformam, eles viram seus milagres. E alguns deles, pelo menos os primeiros, ali antes de Jesus ser ressurreto, viram ele morrer e o viram ressuscitar. Eles descobriram quem ele era e ele passou a ser o centro e a razão das suas vidas. Quando eu vejo, há menos de uma década, não sei agora precisar em que ano foi, quem lembra? Aqueles homens de macacão laranja. Foi na Síria. De macacão laranja. Não, foi ano passado não, faz anos. Eles estão enfileirados de macacão. E os seus algozes estão fazendo uma live para mostrar o momento em que eles serão degolados ao vivo, amados. E a única coisa que eles precisavam fazer para não passar pelo horror era dizer, eu nego Jesus Cristo. O que faz alguém abdicar da vida que conhece aqui por Cristo? Que nível de conhecimento e de revelação eles tiveram do Senhor que nós ainda não tivemos? Paulo coloca essa realidade em palavras em Filipenses 1:21. Ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amados, sinceramente, quem de nós levantaria aqui nessa noite disposto a dizer, olha, para mim o viver é Cristo. E tudo mais, se eu morrer é lucro. Quem? Sinceramente. Filipenses 3, 7 e 8, o mesmo Paulo diz, contudo, o que para mim era lucro. Diga lucro. Lucro é uma coisa boa? É. Mas olha o que Paulo vai dizer. Olha o nível de compreensão de Paulo. O que para mim era lucro, eu passei a considerar perda. Por causa de quem? De Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero cocô para ganhar Cristo. Eu fico imaginando que nível é esse de conhecimento que esse homem chegou. A dizer, eu perdi tudo. Mas sabe de uma coisa? Tudo que eu tinha e que eu perdi era cocô. Quem aqui quer cocô? Quem aqui quer levar cocô para casa? Quem aqui quer guardar cocô em casa? Quem aqui quer cocô no banco? É esterco, fede, é nada, é resto. Paulo está dizendo, é isso que eu considero o que eu perdi diante do conhecimento de quem Cristo é. Eu hoje à tarde, eu debruçada nesses textos, meu Deus, tinha momentos que eu só fazia chorar. E eu sei que eu sou chorona. Mas eu fico olhando para mim dizendo, meu Deus. Paulo chegou e ele vinha para Zoe, e eu estava lá aos prantos, e ele ficou olhando para mim e disse, está com Deus, né? Está com Deus. E eu estava assim, amor. Será que em algum momento a gente vai conseguir conhecer Cristo nessa profundidade? Será? Porque eu não quero carregar o nome de cristã, porque eu acredito que Jesus viveu. É mais do que isso, gente. Sabe, tantos foram aqueles que renderam as suas vidas a ponto de renunciar tudo por Jesus. Eu continuo impactada com um homem que
conheceu Jesus e o cara está lá. Cristo fez tanta diferença na vida dele que ele deixa tudo. E ele vai receber crianças que ninguém quer. E ele está dedicando a vida dele a crianças que ninguém nem vai lembrar que existe, ninguém nem sabe que existe. Porque ele entendeu em Cristo que ele precisava revelar o amor de Cristo para transformar aquelas crianças. E eu digo, meu Deus, que nível é esse de compreensão? Se a gente disser, temos reunião amanhã, já é, estava apertando demais, é demais, está muito puxado. Teve gente que entrou na Zoe, com uma semana saiu e diz, não, o culto é muito demorado. Tem gente que visita e diz, meu Deus, 1 hora de louvor. Meu Deus, foi mais 1 hora de pregação, misericórdia, culto demorado da murrinha, não. Eu suspeito que esse tipo de cristão, amado, não é daqueles que têm tudo rendido ao Senhor. É daqueles que foram convencidos de que Jesus vive, ou é real, mas não sai daí desse nível. E aqui eu não estou advogando cultos demorados, não é sobre isso. Só estou dizendo que culto demorado não é nada diante de você entregar tudo o que você tem. Eu quero dizer que muitos entenderam. Sim ou não? Tem ou não tem muito exemplo? Eu estive no Egito. E a gente passou num monte, e eles mostraram um mosteiro, e disseram, aqui haviam mulheres que elas se retiravam, quando elas tinham experiência com Jesus, elas se entregavam a Jesus em tal nível, que elas se retiravam completamente da vida, e elas iam para o mosteiro. E elas ficavam numa montanha, gente, em cima, no nada. Ficavam ali vivendo naquele mosteiro, só em devoção a Jesus Cristo. O que é um equívoco bíblico, porque Jesus disse, não peço que tire vocês do mundo. Vocês precisam estar lá para me revelar o mundo, para que o mundo seja alcançado e transformado. Mas talvez alguns precisam desse lugar, não sei. Eu sei que elas estavam lá. E aí elas foram invadidas, o mosteiro foi invadido por beduínos muçulmanos. E eles, quando entraram, começaram a estuprar aquelas mulheres. Sabe o que a maioria delas fez? Para não corromper o templo que carregava o Espírito Santo de Cristo, elas se jogavam de cima do monte. E diziam, o meu corpo é santo ao Senhor. E aqui eu sei que pode ter uma discussão teológica sobre o suicídio que elas cometeram, mas entendem o que estava por trás da ação delas. E quando nós levamos o templo do Espírito para bares, boates, motéis, unimos esse templo a outro fora do casamento, numa relação pecaminosa, porque precisamos de alguma forma de prazer que venha solucionar um vácuo de prazer que nós podemos estar sentindo. Está um silêncio aqui hoje. Deixa eu lhe dizer, são muitos os que abriram abriram mão das suas vidas. Mas sabe o que eu chego a constatar? Que maior é a multidão dos que confessam Jesus sem serem discípulos de Cristo. Maiores são os que submetem a Jesus apenas parte das suas vidas, em uma entrega limitada àquilo que lhes é conveniente entregar. Eu suspeito que maior é a multidão dos que reduziram Cristo àquilo que Ele pode fazer em seu favor, como se Ele fosse uma varinha mágica para, por exemplo, curar, libertar, ativar. Quem é esse Cristo em quem dizemos crer? Escute, Zoe, visitantes, irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Cristo não é um complemento nas nossas vidas. Ele é tudo em todos nós. Será? Cristo não veio ocupar uma área incompleta da sua vida, meu irmão, minha irmã.
Você está aqui hoje, deixa eu lhe repetir. Não é eu tenho minha vida e acrescento Jesus à área que eu sinto falta. Colossenses 3,4 diz, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Cristo não melhora simplesmente a minha vida. O texto bíblico diz que Cristo é a vida de vocês. Cristo não veio operar a missão que Ele veio, entregando tudo como Ele entregou, para melhorar a sua vida. Para você se sentir melhor. Para você sentir mais alívio do sofrimento. Cristo veio para ser a sua vida. Cristo não é um remédio, embora tenha poder para curar. Escute, Marta queria que Jesus tivesse chegado antes, porque o irmão estava doente e Jesus não chegou, então ele morreu. E Marta fica indignada, porque se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Mas quando Marta, ela encontra Jesus indignada, porque o Senhor se atrasou, era para o Senhor ter chegado, porque se o Senhor chegasse, ia curar. Era essa a expectativa de Marta, sim ou não, gente? Mas sabe o que Jesus diz a Marta em João 11, 25 e 26? Ele não vai dizer eu podia curá-lo. Ele vai dizer quem ele é. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Escute, eu e você não estamos isentos de morrer, porque cremos em Cristo. Então o crente raso, ele se desvia quando ele vê um outro crente que morreu sem a cura. Sabe por quê? Porque Jesus era apenas a varinha mágica para curar do câncer. Então, se essa pessoa, esse irmão, essa irmã, aquele pastor não foi curado do câncer, Jesus não serve para mim. Mas Jesus não é um curandeiro, irmãos. Embora tenha poder para curar, Ele é a vida. E Ele diz que você e eu, ainda que morramos, a certeza é que nele teremos uma vida que é para além desta vida. É eterna e já começou. Esse é o Evangelho. Mas quando a gente floreia demais, para poder no fim do culto perguntar quem quer Jesus, a gente vai ter gente que quer Jesus porque quer cura. E no dia que for frustrado na cura, Jesus não serve. Sim ou não? Sabe, eu acho que essa seria a explicação para os mártires. Marta precisava de uma intervenção de Jesus. Jesus ofereceu a revelação de quem ele era. Eu quero perguntar algo para vocês. Para você que está em casa. Se Jesus te oferecer nessa noite, e amanhã, e depois, diante das situações que você vive, apenas como resposta, a revelação de quem Ele é, e não mudar as circunstâncias da sua vida, você continuará devotando a sua vida a Ele? Rendido a Ele? E essa é a pergunta que eu faço para todos aqui. Se as contas não baterem no final do mês. Essa semana soube de um filho, de uma pessoa querida nossa, que frequentou a igreja, que esteve na igreja, mas que essa semana disse, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero saber de igreja, eu vou traficar, eu vou roubar, eu vou fazer todo tipo de desgraça. Sai de casa para isso. E na hora eu fiquei pensando como aquela mãe reagiria. Porque se ela não conheceu Jesus, ela vai dizer, se Jesus não fez nada pelo meu filho, ele não serve. Deixa eu ir ali no terreiro para ver se a mulher rodando faz. É por isso que nós temos crentes saindo de culto e indo no terreiro. Saindo do terreiro e indo no terço. Saindo no terço e indo onde tiver alguma coisa que lhe dê o que precisa. Glória a Deus que essa pessoa querida está firme, mais do que nunca em Jesus.
Porque ela conheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, que tem transformado a história dela, independente das circunstâncias que ela viva. Sabe, amados, 1 Coríntios 15, verso 19 diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você diria para essa pessoa linda do seu lado: miserável? Você diria? Não precisa dizer não, irmão. Diz logo não. Tu já foi dizendo, Vaz. Não. Vamos dar uma coisa assim: você não é miserável. Mas deixa eu lhe dizer. Se essa comunidade repleta de irmãos que está aqui hoje, se a sua vida, se a sua esperança é só essa vida, a palavra de Deus diz: você é o mais miserável dos homens. Porque o evangelho que pregamos e o Cristo em quem cremos, ele não cumpriu a missão do Pai por causa desta vida que vivemos 70, 80, 100 anos. Tem a ver com eternidade. Tem uma música que está sendo aí o Bam Bam Bam. Porque pararam de falar dos, né? Como é? Você escuta essa música, eu esqueci a letra, não vai dar nem para eu cantar agora. A gente não pode esvaziar o evangelho da eternidade. Escute, Cristo não é a solução para a nossa prosperidade. Embora tenha poder de multiplicar, ele tem ou não? Jesus multiplicou os pães, a multidão comeu, depois voltou para procurá-lo. Sabe o que ele disse em João 6, 26 e 27? Jesus os confrontou. Jesus disse: em verdade lhes digo, vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga. Quantos dando o melhor da sua vida para garantir uma comida que se estraga? Para dizer: eu preciso prover a fera. O melhor da sua energia, o melhor do seu vigor é para prover a fera. Achando que está arrasando. Jesus diz: não trabalhem. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vai dar a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. Jesus queria revelar quem ele era para nós. E aí ele continua no verso 35 e diz: eu sou o pão da vida. Ele não é simplesmente aquele que te abençoa para te dar o pão. Ele é o pão. Mas é em outro nível de compreensão. Ele não é apenas provisão para as nossas necessidades. Ele é o sustento para termos vida, amados. Dia 6 de agosto eu recebi meu salário. Dia 10 de agosto eu já não tinha mais salário. Mas as contas só estavam começando a chegar. Eu saí do meu escritório com uma sensação de tipo: meu Deus, como eu dei mal na vida. 2 mestrados, mais de 10 livros escritos. Mais de 20 anos de chamado integral. Meu salário só dá 3 dias, 4. Minha filha, reformada há pouco tempo, ganha mais do que eu. E aí eu sentei, peguei o papel, comecei a fazer as contas de quanto eu devia depois do meu salário acabado. Melhor não fazer, né? Aí eu saí de lá tipo assim: meu Deus, se não fosse Paulo, tem 3.800 do aluguel do escritório. Tem a energia, tem a internet, tem. Quando juntava, dava R$7.000, R$7.600, para dizer sim ao chamado do Senhor. Eu não ganho nem perto disso, de cobrir isso. E aí, Paulo vem e entra. E aí, quando eu vou falar com ele, sabe aquela lamúria de sempre? Meu Deus, amor,
Eu não consigo vender os cursos. E aí eu pago não sei quem. Quando acaba, não tenho dinheiro. E agora eu vou para você, eu fico usando o seu cartão. E você tem que pagar o aluguel do meu escritório. E esse homem sempre dizendo, pelo amor de Deus, como é que você está sempre nesse lugar? Será que você não entendeu que não sou eu que estou provendo na tua vida? Não sou eu que estou pagando teu aluguel, porque não sou eu nem sequer que estou pagando o meu escritório e as minhas contas. É o nosso Deus, provedor, porque Ele tem sido a prioridade do nosso dinheiro. Eu não estou querendo aqui jogar confetes para mim, mas eu estou querendo lhe dizer que é possível. Porque no dia que Deus disse para a gente que tinha que ampliar aqui, a gente só tinha lá embaixo, não tinha como atender as pessoas de cura, não tinha dinheiro. O meu primeiro carro quitado, primeiro da minha história, eu fui lá e dei o carro quitado, chique, lindo, teto solar, as coisas mais lindas do mundo. E eu disse, eu vou ficar andando de bicicleta. E escute, um dia desse chega meu marido com um carro que até luz acende no lado das calçadas. O bicho acende, minha gente. Quando abre a porta, tem uma luz ali, aqui. Eu digo, meu Deus. Eu entro no carro, que eu ligo o botão, ele roda em cima. Eu vejo em cima, de baixo, de lado. Eu digo, meu Deus, é uma nave. Mas meu dinheiro só dá os 3 primeiros dias do mês. Como é isso? Eu lhe digo o que é. Deus em primeiro lugar nas nossas finanças, na nossa vida, no nosso tudo, no nosso coração. Creia nele, confie nele, espere nele. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Agora abra mão dele, tente você estar no controle. Eu vou garantir a feira, eu vou garantir o aluguel, eu vou garantir que vai ter o dinheiro, eu vou garantir. E Deus diz, tá bom, seja o seu Deus. Cristo não é apenas um mestre ou um sábio que pode nos ensinar o caminho para a vida. Ele diz em João 14,6, o que, gente? Eu sou o que, gente? Eu sou o quê? Cristo não é um exorcista, embora expulse demônios, porque os demônios se submetiam a ele. Ele possuía autoridade no mundo espiritual, mas a identidade dele não é definida pela manifestação de poder. É porque ele é. Filipenses 2, 9 a 11 diz, por isso, Deus o exaltou. Diga comigo, Deus exaltou Jesus. Deus o exaltou à mais alta posição. Lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra. Toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Se Ele é o Senhor, a pergunta deixa de ser apenas o que Jesus pode fazer por mim e passa a ser qual é a vontade do meu Senhor. E aqui eu vou caminhando para o fim. Cristo é o Redentor, amados. Cristo não veio apenas para melhorar a condição do homem. Ele veio para resgatar o homem. Ele veio para redimir o homem da escravidão do pecado. Ele veio para arrancar o homem do reino das trevas para o reino da luz. Ele veio para tirar aqueles que estavam sob o poder da morte para a vida. Escute isso. Nós não somos pessoas ruins que simplesmente precisavam ficar melhores. Nós éramos escravos do pecado, mortos em nossos delitos, separados de Deus, criaturas condenadas que precisavam receber redenção e vida. Era necessário resgate. E o preço foi o sangue precioso do Filho unigênito que se fez como um cordeiro para ser o Redentor. Ele é o modelo. E a vida dele, a entrega dele custou tudo. Me responda, meus amados, quem vocês dizem que é Jesus? Agora imagine Jesus perguntando nessa noite, quem vocês dizem que eu sou? Porque depois de milagres, de curas, de libertações, de ensino, de multiplicação de pães, Jesus fez uma pergunta em Mateus 16:15. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
E sabe o que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ouça, Pedro não respondeu, tu és o curador. Pedro não respondeu, tu és o libertador. Pedro não respondeu, tu és o que multiplica pães. Pedro não respondeu, tu és o que expulsa demônios. Pedro não respondeu, tu és o grande mestre. Embora ele fizesse todas essas coisas e elas eram expressões de quem ele era, Pedro responde, tu és o Filho do Deus vivo. O Cristo, o Messias, o Deus que estava por vir. Em outro momento, Pedro diz, em João 6,68, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amados, estamos indo atrás dos que curam. Estamos indo atrás dos que libertam. Estamos indo atrás dos que ativam dons. Estamos indo atrás dos que têm revelações proféticas. Estamos indo atrás daqueles que nos posicionam para vivermos ministério. Estamos indo atrás daquele que tem a resposta para a minha dor. Um conselho. Estamos indo atrás, indo atrás, indo atrás. Pedro, ele vai dizer... É tão lindo como ele entende. Ele vai dizer, a quem iremos? A quem? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe quando a gente é um restaurante, a gente oferece um cardápio para as pessoas. Mês de julho, cura interior. Mês de setembro, libertação. Mês de dezembro, ativação no Espírito Santo. Venha, consuma o que você necessita. Coma a comida que você precisa para se sentir melhor. E volte para a sua vida grato ao Senhor que te deu mais uma porção da comida que você queria comer. E é por isso que o Senhor está puxando nossa orelha. E dizendo assim, se vocês forem só a comunidade conhecida como cura no seminário como águias, liberta no seminário de libertação, ativa no Espírito Santo no seminário do Espírito Santo. E foi esse povo que faz os seminários e a igreja vem consumir um produto. E depois vocês continuam a vida aí do jeito que dá. Vocês estão se perdendo de quem eu os chamei para ser. Embora vocês curem, libertem e sejam um instrumento de dons, eu chamei vocês para revelarem Cristo em vocês, como discípulos de Cristo, que formam outros discípulos de Cristo, que vivem para a glória de Cristo, revelando Cristo, por Cristo, em Cristo, com Cristo, para Cristo. É amém mesmo, amados? Então deixa eu lhe dizer. Ser discípulo de Jesus não é acrescentar Jesus à sua vida. Ser discípulo de Jesus é vê-lo formado em você, se manifestando através do seu viver. Dá para entender isso? Se eu encerrar agora a pregação, você sai daqui entendendo algo. Ser discípulo de Cristo não é inserir Jesus em alguma parte da sua vida. Ser discípulo de Cristo é ver Jesus Cristo sendo formado em você. A ponto de você manifestar Jesus em seu viver. É por isso que a gente já pregou tanto aqui. Você quer ser meu discípulo, como diz Jesus em Mateus 16? Você quer ser meu discípulo? Eu perguntei aqui, tem alguém aqui que é discípulo de Jesus? Um monte de gente disse que era, não era? Você sabe qual é o critério para ser discípulo de Jesus? A resposta foi Jesus que disse, você quer ser os meus discípulos? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Discipulado não é colocar... Ou melhor, discipulado é render a sua vida inteira ao senhorio de Cristo. E escute, isso não vai aparecer apenas nas grandes decisões. Aparece nas escolhas simples. É como você trata alguém.
É como você responde quando é confrontado. É como você lida com a ofensa. É como você usa seu dinheiro. É como você trata a sua família. É como você se comporta quando ninguém está te vendo. Eu escrevi uma canção que o refrão dela dizia: eu quero ser o louvor que tu desejas ouvir. Com a minha vida. Quando ninguém está vendo. Ser discípulo de Cristo tem a ver com o que você faz com os seus desejos. Como você responde quando a vontade de Cristo contradiz a sua. É aí que Jesus é Senhor. E é aí que Jesus, sendo Senhor, deixa de ser uma afirmação teológica para ser uma realidade. Escute, Zoe, me permitam os visitantes. Só um parênteses aqui para Zoe. Profetizar, expulsar demônio, realizar milagres, ver pessoas sendo cheias e batizadas no Espírito Santo, curar, fortalecer, tudo isso nós temos vivido neste lugar. Glória a Deus por isso. Mas não é manifestar o poder de Cristo que é a razão de nós estarmos aqui. Sabe por quê? Porque Jesus fala de um momento em que ele vai chegar, lá em Mateus 7, 22 e 23, e que ele vai dizer assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Foi Jesus que disse isso, ó. Muitos me dirão, a gente vai estar diante dele. Muitos dirão, Senhor. E ele faz 2 vezes. É como se essa pessoa tem certeza ali, ó. Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome não realizamos muitos milagres. Então é Jesus, amados, que está dizendo: eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim. Meu Deus, vocês que praticam a iniquidade. Lembra como eu comecei essa pregação sobre prática? Ira, mentira, barará. Como é que eu construo toda essa pregação? Quem aqui lembra de alguma coisa? Lembre, pelo amor de Jesus Cristo. É que a sua prática vem do que você acredita. Das suas crenças. Que vão ditar os seus valores e o que você faz ou não. Então ouça, eu termino essa pregação dizendo: não basta manifestar poder. Não basta atividade espiritual. Jesus leva a questão para um conhecimento profundo, que vem de relacionamento, de obediência, de entrega, de rendição. O objetivo de Jesus não é apenas que a gente manifeste o poder dele. Escute, Zoe, e visitantes que nos visitam, se já são cristãos. O objetivo de Jesus é que nós sejamos moldados à imagem de quem Ele é. E possamos revelá-lo através das nossas vidas. Como discípulos dEle. Que apontam para Ele. E que conduzem outros a Ele. Não queremos apenas experimentar poder. Queremos ser transformados à imagem dEle. Por isso o cristocentrismo dessa comunidade. Quem é Cristo? A gente precisa da palavra. Sim ou não, gente? A gente precisa conhecer os evangelhos. A gente precisa deixar que a leitura e meditação nos evangelhos nos molde, transforme a nossa mentalidade. A gente precisa ter experiências com Jesus. Ele é vivo, Ele é real. No dia que Jesus for só um personagem bíblico, a gente está esvaziando o poder
Redentor de quem Ele verdadeiramente é. Ele é o Filho de Deus, enviado a este mundo, em identificação comigo e com você, para que a justiça de Deus fosse feita nele, e nós fôssemos justiça de Deus, agora perdoados, podendo ser tomados como filhos que foram justificados pelo sangue precioso do Filho Santo Jesus Cristo, e agora possamos como filhos sermos aqueles que revelarão Cristo em nós, que é a esperança da glória desse mundo que jaz no maligno. Paulo diz: meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dor de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo estava sofrendo dor de parto. Cristo está sendo formado em nós. Quem governa suas escolhas, se Ele é o seu Senhor? Quem governa, quem determina o que você acredita, se Ele é a verdade? Por que você continua tentando garantir a sua vida, construir sua vida independente dele, se ele é a vida? Discipulado não é acrescentar Jesus à sua vida. É abrir mão dela para que Jesus transforme a sua vida e te faça revelar quem Ele é. Tem alguém aqui interessado? Tem alguém que entendeu essa palavra? Se eu perguntasse a você depois dessa pregação, será que você precisava se arrepender hoje? Ou só eu senti que eu preciso me arrepender? Por quê, pastora? Eu não estou matando feito traficante mafioso, eu não estou roubando. Será que verdadeiramente Jesus é o centro e a razão? A ponto de hoje você estar disposto a dizer: pode me pedir o que quiser, Jesus é teu. Se Ele pedir teus filhos, se Ele pedir a cidade onde você mora, se Ele pedir o que você tem de recurso financeiro, se Ele pedir o seu tempo, se Ele pedir sua saúde, se Ele... O quê? Um dia desses eu li a história de uma mulher que era rica, uma jovem, filha de fazendeiros ricos dos Estados Unidos, em 1800 e pouco. E ela tem um encontro com Jesus e ela entrega a vida verdadeiramente. E aí um dia ela sente Jesus dizendo: deixa essa sua riqueza, vai lá para um país distante e vai entregar a sua vida por amor a mim. E gente, ela sai, eu não lembro se era a Índia, posso me confundir agora com o país. Ela sai, ela toma um navio, ela vai. Quando chega lá, sabe como é que ela constrói a casa que ela vai morar? Não tinha onde ela viver. Ela então aprende com os moradores da aldeia a fazer barro com água misturado com pedaços de pau. E ela levanta aquilo que seria a casinha onde ela ia morar. E a filha do fazendeiro rico agora dorme no chão de barro. Aquela aldeia costumava matar crianças quando as crianças nasciam do sexo feminino ou com algum defeito. Agora descobrem que tem uma mulher que recebe essas crianças. E começa a ser deixado um monte de criança na porta dela. Ela mal come. Então ela começa a dar a comida dela para as crianças que estão sendo colocadas na porta. E ela fica tão desnutrida que ela adoece. E sabe como é que ela vai passar o resto da vida dela? Em cima de uma cama com uma doença que tirou dela a saúde. Pergunta se ela negou a Cristo. Em cima daquela cama, ela escreve diversos livros. E quando ela falece, tem um orfanato cuidando de 3.000 crianças. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós precisamos olhar mais para Cristo. Aprender com Cristo. Estarmos dispostos a dizer: Cristo, o que você quer de mim? Eu te dou.
Vocês vão ser desafiados nos próximos meses a fazer algo que a gente não está mais fazendo. Dá a sua casa para receber pessoas. Dá o seu tempo para receber pessoas. Para que elas sentem e aqueles que nunca puderam ouvir de Jesus possam ouvir pela primeira vez. E talvez alguns digam, não, minha casa não. Meu tempo, outro faz, eu ajudo. Alguns vão ser desafiados a serem os que recebem. E talvez alguém não possa realmente receber. Então você vai ser um anfitrião para aquele que vai estar à frente. E nós vamos receber pessoas e dizer, olha, Jesus mudou a minha sorte. Eu não sou mais o mesmo depois que eu conheci Jesus. E Ele quer fazer isso na sua história. Você não vai oferecer a essa pessoa a solução para os problemas dela. Você vai dizer, Ele quer te arrancar da morte para a vida. Ele tem vida para você. Para além dessa vida, nessa terra. Vocês vão ser desafiados a virem para cá para ser discipulados. E aí vai custar mais um dia da semana. E aí? Vem aprender como é de ser discípulo de Cristo. Vem aprender na escola bíblica. Vem num domingo mais cedo para a gente se reunir para orar. Terça-feira, Edmara falou que ia ter serpão. É quase serpão. Porque lembram que na última quinta a gente tem que reunir terça. E pode ser que a gente precise ainda quinta. A gente vai vir para cá. Para dizer, Jesus, você é a razão. Nos dá respostas para a gente agir. Nos enche de ti. E nós vimos na nossa última reunião, que essa reunião aqui dos santos, essa assembleia, isso aqui, gente, mexe com os céus. Mexe com o reino espiritual. Por isso Satanás quer te isolar no fantástico em casa. Satanás quer te isolar na terça-feira. Não, descansa um pouco mais. Não, fica em casa. Você não sabe e você nem tenta. Quando a gente se reúne, é nitroglicerina pura no inferno. Nós vamos continuar nos reunindo. Aqui, nas casas, multiplicados nessa cidade, enviando para as nações. Quem aqui chamar, Deus está me chamando, nós vamos enviar e nós vamos dizer, a gente vai sustentar você lá. Amém! Para que o mundo que já está morto no maligno possa receber aquele que traz vida, Jesus Cristo. E para que Jesus seja formado em nós, para que possamos revelar vida com as nossas vidas. Feche os seus olhos. Eu não quero lhe entreter, Nazoe. E eu não quero que você saia daqui avaliando, gostei ou não do culto por causa da hora. Eu quero que agora você reflita se a palavra falou ao seu coração. E se há algo que precisa mudar de dentro para fora. Ao mudar de dentro para fora, será sinalizado fora. E se há, eu queria que você pudesse começar a orar aí onde você está. E se há aqui alguém que nunca conheceu Jesus a ponto de dizer, eu quero saber como é, quem é você, Jesus. Eu quero ter essa experiência contigo, o quanto real você é. Eu quero isso. Se há alguém que deseja dizer, eu quero conhecer Cristo. Faz um sinal com uma das suas mãos para eu orar com você, dizendo, Jesus, eu quero te conhecer. Há alguém, ou só tem crentes aqui, cristãos? Há alguém que nunca disse, eu quero conhecer Cristo. Eu quero saber quem Ele é na minha vida. Eu quero render a minha vida para saber como Ele é, esse Senhor, esse Salvador. Se houver alguém, eu não vou ficar insistindo aqui, nem me mexendo com suas emoções. Eu quero só orar com você. Se há alguém que nunca fez essa oração, levante uma das suas mãos. Há alguém? Se não há, eu vou entender que você já fez isso. Mas se você nunca fez isso, eu vou continuar crendo
que Ele é poderoso para te dar um encontro com Ele transformador. Agora, se você já é cristão e você quer renovar o seu compromisso, renovar o seu compromisso de dizer, eu quero daqui por diante ser um pouco mais do discípulo de Cristo que Ele me chama a ser. Você está entendendo o que eu estou lhe perguntando? Não é se você é membro da Zoe ou não é. É se você deseja com um sinal dizer, eu quero ser o discípulo de Cristo que Ele me chama a ser. Eu quero que você levante uma das suas mãos. Não espere pessoas. Que bom que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas nessa comunidade que querem ser discípulos de Cristo. Senhor, nós temos 10 pessoas nessa comunidade que querem ser discípulos teus. Quanto aos demais, talvez não tenham entendido a pergunta, talvez não consigam sinalizar que querem. Fala com eles, eu não sou o Senhor. Talvez a pregação que eu fiz tenha sido muito débil, limitada. Ou talvez, sei lá, tenha caído a semente em terra árida. Mas, Senhor, tem 10 pessoas aqui. Eu quero chamar vocês 10 que levantaram as mãos. Por favor, fiquem de pé. Vocês levantaram porque entenderam que querem ser discípulos de Cristo? Vocês entenderam que querem ser de... Que lindo, que lindo. Que lindo. Porque vocês nem são da Zoe, mas entenderam mais do que quem é. Que lindo. Isso me enche de esperança. Aos que entenderam, não se ofendam, não fiquem magoados, não fiquem com aqueles que não entenderam. Mas façam um compromisso com Cristo de dizer, Jesus, me faz inspirar os outros. Me faz te revelar com a minha vida a ponto dos que estão comigo quererem ser discípulos como eu serei. Porque, gente, começou com 11. Depois com 120. Depois com milhares, com milhões e com bilhões. Não vamos esperar a multidão. Vamos ser os poucos que são a labareda que incendeia os campos que estão brancos para a colheita. Amém? Ó Senhor, eis-nos aqui. Espírito Santo, que a palavra que foi pregada, apesar de mim, possa calar profundo em nós. E que nós possamos sair daqui dizendo, eu sou um discípulo de Cristo e eu serei enquanto eu viver. Ainda que me custe tudo. Ainda que me custe a vida. E que com essa convicção, não apenas cognitiva, mas no ventre da gente, no profundo, nós sejamos imparáveis na missão. Nós sejamos imparáveis. Nós sejamos aqueles que vão fazer o inferno tremer. E nós vamos lançar as nossas redes. E nós vamos ver essas redes virem cheias de vidas que serão transformadas para a glória do Senhor. Ajuda-nos. Tira de nós toda timidez, toda passividade. E nos faz discípulos ousados. Para que possamos dar frutos que glorificam ao Pai que está nos céus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Eu entrego tudo. Entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Me rendo inteiramente aos teus pés. Vamos começar. Coloca a Leigda. Entrego tudo a ti, me rendo inteiramente aos teus pés. Eu entrego tudo a ti, me rendo inteiramente aos teus pés. Você se deu por mim, você tudo entregou para que eu possa viver. E agora o que fazer se não só te seguir com tudo o que tenho? Teus planos, os teus sonhos, os teus desejos, o teu propósito, o teu querer pra mim é tudo que eu quero. Os teus planos, os teus sonhos, os teus desejos, o teu propósito, o teu querer pra mim é tudo que eu quero. Nós vamos encerrar esse culto com essa canção de entrega, consagração ao Senhor. Entregue tudo. Entrego tudo a ti, me rendo inteiramente aos teus pés. Eu entrego tudo a ti, me rendo inteiramente aos teus pés. Você se
Você pode dizer isso como uma entrega? Teus planos, teus sonhos, os teus desejos, tua vontade, teu propósito, o teu querer pra mim é tudo. E eu queria só mais uma vez a gente cantando é o que nós queremos, como Zoe. Vamos lá? Teus planos, os teus sonhos, os teus desejos, o teu propósito e o teu querer pra nós é tudo que queremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai, que as consolações, os conselhos, a graça e o poder do seu Santo Espírito sejam comigo e com você hoje e na nossa caminhada até que Jesus venha. Vão em paz. Deus os abençoe.